O apóstolo Paulo ele diz que a tribulação produz a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Querido, mais uma vez hoje o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 8 de junho de 2025 e o tema de hoje é fortalecido pelas lutas. A irmã Amy Brush, ela disse que este verso escrito por Paulo aos Romanos veio à sua memória, veio à sua mente, quando ela lembrou-se que o seu filho recentemente havia feito uma cirurgia. E ela chega em um determinado local e ela enxerga na parede um letreiro grande dizendo: eu fiz um exame ocular. Então ela lembrou-se do seu filho que havia passado também por uma cirurgia ocular. E aquela cirurgia ele teve que colocar uma venda nos seus olhos, ele não conseguia enxergar nada, colocava os remédios, colocava os medicamentos e um pano atravessando a sua face, para que ele não pudesse mexer. E aquilo trouxe muita luta para ele, muita dificuldade para ele na época. Então ela lembra desse texto que o apóstolo Paulo escreve, que as lutas, as tribulações produz a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ela lembrou deste versículo, e quando ela lembrou desse versículo, ela começou a pensar nas lutas, nas tribulações que o apóstolo Paulo passou, não somente na frágil, mas apedrejamento, surra, muitos açoites. Então o apóstolo Paulo passou por tudo isso, mas ela termina o seu testemunho dizendo que ele sabia que Deus tinha dado-nos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nos enche deste amor em nossos corações. Por isso que nós vencemos as tribulações, nós vencemos as lutas, nós vencemos as tribulações, as provações. Por quê? Porque todas essas tribulações ela vai trazer perseverança. A perseverança ela vai trazer experiência, e a experiência ela vai trazer esperança. Hoje eu quero, antes de ir para Segundas Crônicas, eu quero ler aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18, versículo do 1 ao 18. Vamos lá? Lembramos que no capítulo 17 ele faz a sua oração sacerdotal e diz: Pai, eu quero lhe pedir que não os tires do mundo, mas os livra do mal. Aí o texto bíblico começa aqui no capítulo de número 18, dizendo que depois dessas coisas, de quais coisas? Depois da ceia, depois do lava-pés, depois que Jesus chega lá com os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, depois da oração sacerdotal, a Bíblia diz que Judas chega. Judas chegou, irmãos, todo pomposo perante Jesus, porque ele vinha trazendo um turbilhão de soldados, ele vinha trazendo aí um exército, ele vinha como um comandante. Então ele atravessa lá o riacho de Cedron até onde Jesus estava, lá no monte do Getsêmani. E a Bíblia diz que acompanhando Judas vem um exército, vem bastante soldados, junto com aqueles soldados todos armados. Eles chegam ali naquele momento para trair o Salvador. Chegando próximo ao Senhor, estar ali um dos últimos milagres dele vivo. A Bíblia diz que ele pergunta para aquele soldado, para aqueles homens, para Judas, ele faz a seguinte pergunta: a quem buscai? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E ele disse: sou eu. Quando ele diz sou eu, a Bíblia diz que todos caem por terra e caem para trás. E levantam-se. Olha que milagre tremendo. Eu dava no pé, eu fugia. Eu sou muito medroso nisso, tá? E a Bíblia diz que mais uma vez eles levantaram e foram ao encontro de Jesus, e Jesus perguntou de novo: a quem buscais? E eles disseram: buscamos a Jesus o Nazareno. E ele disse: sou eu. Aí ele diz: já que vocês buscam a mim, deixai estes ir, para cumprir-se aquilo que ele havia acabado de orar, para que cumprisse, porque aquela palavra que ele orou ali no capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal, uma oração intercessória, era uma profecia, até porque ele disse: Pai,
eu oro não somente pelos meus discípulos hoje, mas por aqueles que ainda vão crer no meu nome, por aqueles que com o passar do tempo vão crer no meu nome. Por exemplo, ele orava por mim e orava por você. Então, para que se cumprisse essa profecia e Deus fosse o nosso auxílio, nosso socorro, o nosso socorro presente na hora da angústia, ele tinha que fazer isso com os soldados. Disse: olha, se vocês buscam a mim, deixa aí esses ir embora. E a Bíblia diz que os discípulos vão, fogem, correm, e eles pegam Jesus, amarram Jesus, e agora estão levando Jesus. Vamos acompanhar mais? Assim prenderam Jesus, amarraram e levaram agora para a casa de Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. A Bíblia diz que 2 discípulos vão acompanhando essa trajetória. A Bíblia não diz o nome, mas diz o nome do outro, que era Pedro. E quando chega lá na casa do sumo sacerdote, havia um portão, tinha uma criada no portão. Um dos discípulos que foram acompanhando a situação entra para dentro da casa de Anás, né? Mas Pedro fica no lado de fora. Mas aquele discípulo entrou porque ele conhecia Anás. E como ele conhecia Anás e conhecia também a menina que estava na porta, disse para a moça da porta: deixa este entrar. Então deixaram agora Pedro entrar. Pedro entra, fica perto de uma fogueira, estava frio naquela noite. Pedro fica perto de uma fogueira, aquecendo-se. Lembre-se de uma profecia que Jesus havia dito para Pedro: Pedro, Satanás me pediu para se andar contigo, mas eu rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça. E Jesus depois disse: olha, vocês não podem tomar o mesmo cálice que eu tomo. Aí Pedro disse: Senhor, eu estou pronto até a morrer por ti. Aí Jesus disse: morrer por mim? Pedro, não cantará o galo 3 vezes, tu me negarás, né? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me nega. Então aí a Bíblia diz que Pedro estava lá numa fogueira e Jesus lá dentro, né? E a Bíblia diz que alguém chega perto de Pedro e diz assim: oh, tu és um dele, né? E Pedro nega pela primeira vez, dizendo: eu não. Vamos acompanhar? Agora vamos para 2 Crônicas, capítulo de número 30 e 31, é o que nós vamos ler hoje. Ontem nós encerramos o capítulo 29, mostrando que o rei Ezequias agora começa fazendo uma reforma espiritual. Ele manda o povo se consagrar, os levitas se consagrar, os sacerdotes se consagrar. Ele vai lá, abre a porta do templo, já começa oferecendo sacrifício. Houve um renovo tremendo ali, né? E a Bíblia diz que ele já começa aí pedindo para o povo celebrar a Páscoa, né? Vamos aqui, vamos reunir, vamos celebrar a Páscoa. Ele manda carta para todas as cidades para que o povo viesse buscar ao Senhor, para que o povo voltasse ao Senhor. A Bíblia diz que alguns receberam a carta de bom coração, sabe, com muita alegria, mas outros receberam a carta com ridículo, né? Ridicularizando aqueles que foram entregar, a ponto de até humilhar os servos do Senhor que foram entregar a carta convite do rei Ezequias para que o povo viesse e se convertessem ao Senhor. Pois tal decisão, a Bíblia diz que essa decisão do rei Ezequias fazer isso vinha do próprio Deus, que queria restaurar o seu povo. Mas como servir a Deus, adorar a Deus, não é uma obrigação. Você serve a Deus se você quiser, você ama se você quiser, tá certo? Porque a Bíblia diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, e adoradores de verdade não adora a Deus pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então nós reconhecemos quem ele é, que ele é Senhor, que ele é poderoso, que ele é amoroso. Então nós o amamos pelo que ele é. Então alguns vieram para festejar ao Senhor, alguns vieram para fazer aquele culto da Páscoa, aquele culto glorioso. E a Bíblia diz que os sacerdotes e os levitas ficaram envergonhados, porque eles deveriam já estar prontos e não estavam, mas mesmo assim eles consagram a sua vida, e o rei agora prepara alguns animais para eles sacrificar, e vão começar, tá? Depois daquele sacrifício, Ezequias ora ao Senhor. A Bíblia diz que Ezequias orou ao Senhor e disse: Deus, perdoa esse povo. Eles não estão e não estavam preparados para
tal situação, ou seja, para esse culto, para comer a Páscoa, para celebrar a Páscoa, eles não estavam preparados. Senhor, mas perdoa este povo, perdoa. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus ouviu a oração de Ezequias e perdoou o seu povo. Irmãos, quem dera que todos os líderes das nações fosse cristão, fosse crente, fosse alguém que orasse a Deus e intercedesse em prol do seu povo, não é verdade? Por fim, aí no capítulo de número ainda 30, a Bíblia diz que o rei elogiou os levitas. Parabéns, olha, vocês fizeram um excelente trabalho, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O elogio, diz que o elogio já levanta muitas pessoas, mas muitos já morreram por falta dos elogios. Então vale a pena você elogiar sempre alguém. É bom elogiar, tá? Um elogio nunca é demais. Um elogio não arranca pedaços de ninguém. E o rei Ezequias, ele tinha esse capricho. Houve um grande número de sacrifícios. A Bíblia diz que o povo ficaram muito alegre, super alegre. O povo estava tão alegre que prolongaram aquela festa por mais 7 dias. A Bíblia diz que houve grande alegria. Os sacerdotes depois abençoaram o povo e Deus mais uma vez ouviu. Agora chega no capítulo de número 31. Depois da festa, irmãos, sempre depois da vitória, às vezes acontece uma batalha, às vezes acontece uma luta. Tem um hino que diz assim: a vitória está depois da muralha, né? Então, quando a gente passa pela muralha e depois vem a vitória, é muito bom. Agora, imagina quando a gente passa pela vitória e depois vem a prova. Aí é que a coisa aperta, aí é que fica mais difícil, não é verdade? Então, eles estavam festejando tudo e, de repente, acontece algo. A Bíblia diz que eles começaram uma campanha, depois desse festival todo, eles começaram uma campanha. Qual era a campanha? Vamos quebrar agora todos os ídolos, todas as imagens de Israel, vamos limpar o templo, vamos voltar a adorar e servir somente o Senhor. E essa limpeza espiritual mexeu no ninho de Satanás. Satanás não gosta quando a igreja ora, quando o povo se reúne, quando o povo começa a adorar, quando o povo começa a consagrar. Satanás não gosta de ver o povo cantando, de ver o povo feliz, de ver um povo. Ele quer ver o povo oprimido. Você vai ver como é que ele vai oprimir agora o povo, né? A Bíblia diz que naquele inteirinho acontece algo surpreendente para Ezequias e para todos nós. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe, rei da Assíria, manda uns mensageiros para Judá. E a mensagem que eles mandam para Judá é a seguinte: que eles serão escravos. A Bíblia diz aí que a mensagem diria o seguinte: eita lá, que eu já estou adiantando demais aqui. Não, espera aí. Senaqueribe vai ser no outro capítulo, tá? Aqui, como não tem corte, então a gente vai... Capítulo 31, eles começam fazendo essa grande reforma. Na reforma, Ezequias começa a organizar o templo do Senhor. Ele começa a organizar, coloca os sacerdotes para fazer as coisas dele. Então a campanha é contra a idolatria e ele começa fazendo isso aí. A Bíblia diz que ele coloca aí os sacerdotes para fazer. Primeiro, eu marquei aqui algumas coisas. Primeiro, sacrifício queimado. Depois, ele mandou oferecer oferta de paz. Depois, oferecer aí adorações. Depois, 4 lugar, ações de graça. E por último, louvor. E a exigência do rei foi uma exigência muito séria também. A Bíblia diz que ele exigiu que o povo trouxesse as suas ofertas e trouxesse também os dízimos ao Senhor. E o rei perguntou, mais tarde, quando o povo começaram a trazer oferta de tudo quanto é lado, a Bíblia diz que teve tanta oferta, tanta coisa, tantas doações, que o rei, quando chegou, o rei se assombrou, né? Ficou assustado, disse: de onde veio tudo isso? Aí Azarias, que era sacerdote, disse: olha, desde que o rei mandou trazer, o povo estão trazendo. E nós estamos se alimentando e comendo disso que eles estão trazendo, mas ainda tem sobra. Aí foi quando o rei preparou mais um celeiro no templo e organizou para que haja mantimento na casa do Senhor. Aí a Bíblia diz aí, irmãos, que o rei organizou depois as pessoas que iam ficar responsáveis pela distribuição, para onde essas pessoas iam. E a Bíblia diz, termina aí, que ele teve um bom êxito. Ezequias teve um bom êxito porque a Bíblia diz aí, o texto, que ele fez o que era justo perante o Senhor, seu Deus.
e ele se esforçou, por isso que teve bom êxito. Senaqueribe, daqui a pouco a gente fala dele. Grande abraço, amanhã tem mais.